Há pouco tempo, eu estava nos braços do amigo do meu marido. O calor de João, de 62 anos, se espalhava por todo o meu corpo. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir, e eu ficava sem fôlego. No momento em que nos tornamos um só, fechei os olhos com força. Nunca imaginei que sentiria emoções assim novamente, nesta idade. João parecia não ter fim. Era inacreditável que ele tivesse 62 anos. Mesmo com a noite avançando, ele não parava, e eu sentia como se minha mente estivesse se perdendo. Não conseguia contar quantas vezes estivemos juntos. Era como se meu corpo, que eu havia esquecido, voltasse a viver. Mas o mais chocante ainda estava por vir. O fato de que meu marido havia permitido tudo isso. Meu marido, Roberto, com quem eu estava casada há 32 anos, entregou sua esposa ao seu amigo de 40 anos. Saia com João. Eu estou bem. As palavras do meu marido ainda ecoam em meus ouvidos. A permissão do meu marido, o amigo do meu marido e as emoções que senti nesta idade, tudo me chocou. Quero contar a vocês, honestamente, como tudo isso aconteceu. Essa história remonta a alguns dias atrás. Antes de começarmos, por favor, curtam e se inscrevam no meu canal. Era uma manhã comum de outono. Eu estava na cozinha preparando feijoada. Pude ver as folhas de outono caindo uma a uma pela janela. A estação estava mudando, mas minha rotina era sempre a mesma. Amor, o almoço está pronto. Roberto, de 63 anos, que estava lendo o jornal na sala, respondeu sem levantar a cabeça. Ok. Era só isso. Roberto havia se aposentado do banco há 5 anos e passava o dia todo em casa. Mas nem conversávamos. Eu montava a mesa de jantar e observava as costas do meu marido. Quando foi que ficamos assim? Era como se vivêssemos na mesma casa, mas como inquilinos. Durante a refeição, não havia conversa entre nós. Roberto apenas olhava para o celular e eu passava o tempo mexendo nos acompanhamentos. Apenas o som dos talheres batendo ecoava vazio. Depois que Roberto terminou de comer e voltou para o sofá, eu lavei a louça, perdida em pensamentos. Casada há 32 anos, tive nossa filha, Cecília. Cuidei dos meus sogros doentes e apoiei meu marido. Mas o que me restou agora? Apenas uma casa vazia e um marido silencioso. Terminei de lavar a louça e fui para o quarto. Sentei-me em frente à penteadeira e olhei no espelho. Meu rosto de 58 anos se refletia. As rugas haviam aumentado, mas ainda era apresentável. Meu corpo também era bastante tonificado para a minha idade. Mas quando foi a última vez que meu marido me olhou assim? O afastamento entre nós começou há 5 anos. De repente, Roberto começou a evitar a intimidade. No começo, pensei que ele estivesse cansado, mas 1 mês, 3 meses se passaram e nada mudou. Quando eu me aproximava, Roberto virava o corpo. Estou um pouco cansado hoje. Essa frase já durava 5 anos. Será que eu não sou mais uma mulher? Depois da menopausa, comecei a pensar nisso com mais frequência. À tarde, o celular de Roberto tocou. Depois de terminar a ligação, Roberto falou comigo pela primeira vez. Amor, o João vem jantar amanhã. João? Sim. Ele disse que queria nos ver depois de muito tempo. João era amigo de Roberto há 40 anos. Ele havia trabalhado como professor de educação física e se aposentou há alguns anos. Ouvi dizer que sua esposa havia falecido há 10 anos. Naquela noite, deitei-me na cama e olhei para o teto. Ao meu lado, Roberto roncava. Cautelosamente, estendi a mão e toquei as costas do meu marido. Senti o calor do seu corpo, mas Roberto não se moveu. Recolhi a mão e suspirei. Mesmo ao lado dele, me sinto sozinha. Era uma noite em que parecia melhor estar sozinha. Naquele momento, eu não sabia. Eu não sabia que na noite seguinte, aquele homem viraria minha vida de cabeça para baixo. Na noite seguinte, a campainha tocou. Deve ser ele. Roberto se levantou do sofá e foi até a porta. Eu estava na cozinha preparando os aperitivos. Tirei o avental e o segui. Quando a porta se abriu, um rosto familiar apareceu. Roberto, quanto tempo! Era João. Ele segurava uma caixa de frutas em uma mão e uma sacola de produtos saudáveis na outra. Fiquei surpresa por dentro. Ele parecia muito mais jovem do que da última vez que o vi há alguns anos. Ele disse que tinha 62 anos, mas eu acreditaria se ele dissesse que tinha uns 50. Ele tinha ombros largos e uma postura ereta.
Ele disse que se exercitava todos os dias e realmente parecia muito vigoroso para a sua idade. Ele tinha rugas no rosto, mas seus olhos estavam vivos. Era uma pessoa com uma vitalidade abundante. Dona Ana. Quanto tempo! João sorriu calorosamente para mim. Eu abaixei a cabeça sem jeito. Bem-vindo. Por favor, entre. Eu o guiei até a sala e coloquei as frutas na cozinha. Os dois se sentaram no sofá e começaram a relembrar os velhos tempos. Histórias sobre a sala de bilhar que frequentavam na escola, sobre quando beberam com o primeiro salário, sobre os encontros nas férias do exército. Lembranças de 40 anos atrás surgiram. Eu trouxe cerveja e aperitivos e me sentei ao lado deles. Era a primeira vez em muito tempo que via Roberto conversando tão animadamente com um amigo. Em casa, ele era sempre reservado, mas na frente de João, sua expressão era diferente. E aí? O que você tem feito ultimamente? Estou dando aulas de gateball. Reúno os idosos do bairro e os faço se exercitar. Você continua se exercitando, né? Seu corpo está o mesmo. Eu corro 5 quilômetros todas as manhãs. Graças a isso, ainda estou vigoroso. João respondeu com um sorriso. Eu servi a cerveja e o observei discretamente. Ele realmente parecia saudável. Havia uma espécie de tranquilidade peculiar em uma pessoa com tanta energia. Naquele momento, João olhou para mim. Dona Ana, a senhora continua linda. Parece que o tempo não passa para a senhora. Meu coração deu um pulo. Eu estava envergonhada e acenei com a mão. Ah, que bobagem! Já estou velha. Não, não mesmo. A senhora realmente não mudou. Roberto, esse sujeito tem muita sorte. Com as palavras de João, meu rosto ficou quente. Eu não me lembrava da última vez que havia recebido um elogio. Não conseguia me lembrar da última vez que meu marido me disse que eu era bonita. Eu mexi no cabelo sem motivo e me retirei para a cozinha. Apoiei as mãos na pia e respirei fundo. Por que estou tão nervosa com isso? Deve ter sido apenas uma cortesia. Eu me acalmei e voltei para a sala. A sessão de bebidas dos dois se estendeu até depois das 22 horas. Eu estava ao lado deles, cuidando dos aperitivos e servindo cerveja. João me abordava de vez em quando. Dona Ana, a senhora tem algum hobby ultimamente? Eu? Não muito. Só cuido da casa e às vezes vou a um centro cultural. A senhora não se exercita? Com a sua constituição, yoga seria perfeito para a senhora. Eu sorri sem jeito. Fiquei um pouco preocupada com o fato de ele ter notado minha constituição. Era uma sensação estranha que o amigo do meu marido percebesse isso. Roberto não reagiu à conversa. Ele apenas bebia cerveja. Era como se ele não estivesse ouvindo a conversa entre mim e João. Às 23 horas, João se levantou. Eu preciso ir. Está muito tarde. Ok, vá com cuidado. Nos vemos na próxima. Dona Ana, muito obrigado por todo o seu cuidado hoje. João abaixou a cabeça para mim. Eu também o cumprimentei. De nada. Volte sempre. A porta da frente se fechou e a casa ficou silenciosa novamente. Eu organizei a sala e falei com Roberto. João não mudou muito, né? Parece saudável. Essa foi toda a resposta de Roberto. Eu coloquei o copo de cerveja na pia e perguntei novamente. Devemos tentar nos exercitar um pouco? Talvez uma caminhada juntos? Que preguiça. Estou bem. Roberto apenas trocava os canais da TV. Eu não pude dizer mais nada. Terminei de lavar a louça e fui para o quarto. Roberto já estava deitado na cama, olhando o celular. Tomei banho e me deitei. Naquele dia, as palavras de João não paravam de vir à mente. Dona Ana, a senhora continua linda. Aquela frase ecoava na minha cabeça. Tomei coragem e me aproximei do meu marido. Coloquei a mão nas costas de Roberto e tentei abraçá-lo com cuidado. Amor! Roberto se encolheu. E então, ele virou o corpo e desviou da minha mão. Estou cansado. Vamos dormir. Foi só isso. Eu recolhi a mão que havia estendido. Parecia que meu coração estava se partindo. Há 5 anos. Há 5 anos eu ouvia apenas essas palavras. Estou cansado. Hoje não. Vamos dormir. Será que para meu marido eu não era mais uma mulher? Virei o corpo e olhei para a parede. As lágrimas escorreram. Mordi os lábios para não fazer barulho. Ao meu lado, ouvi o som do ronco de Roberto. Ele não sabe de nada, né? O quanto eu me sinto sozinha. O quanto eu me sinto vazia.
Naquela noite, enterrei o rosto no travesseiro e chorei por um longo tempo. No dia seguinte, à tarde, João me ligou. O número que não estava salvo apareceu na tela do meu celular. Hesitei por um momento e atendi. Alô? Dona Ana, sou eu, João. Meu coração afundou. Era João, que eu havia encontrado na noite anterior. Sua voz era familiar. Ah, João, aconteceu alguma coisa? Se a senhora tiver um tempo hoje, quer dar uma caminhada? O tempo está bom. Fiquei sem palavras diante da súbita proposta. O amigo do meu marido me chamando para caminhar? Achei estranho no começo, mas ao mesmo tempo, lembrei-me das palavras de ontem. Dona Ana, a senhora continua linda. Assim de repente? Ontem a senhora disse que não tinha hobbies. Eu também estava entediado de andar sozinho, então pensei que seria bom caminhar juntos. Se for incômodo, tudo bem. A voz de João era cautelosa. Pensei por um momento. É só uma caminhada, afinal. É o amigo do meu marido. E estamos caminhando em um parque à tarde, o que poderia ser estranho. Eu me convenci e respondi. Então tudo bem por um tempo. Onde nos encontramos? Que tal o parque perto da sua casa? Na frente do portão principal, daqui a 30 minutos. Depois de desligar o telefone, meu coração batia forte. Por que estou assim? Olhei no espelho e ajeitei o cabelo. Fiz uma maquiagem leve, então parei. O que eu estou fazendo? Arrumando a maquiagem para encontrar o amigo do meu marido? Suspirei e saí pela porta. Roberto estava na sala, assistindo TV. Ele não perguntou onde eu estava indo. Eu também não disse nada. Cheguei na frente do parque e João já estava lá. Ele estava vestido com roupas de ginástica e parecia saudável. Ele sorriu calorosamente quando me viu. Dona Ana, chegou? Não. Acabei de chegar. Os dois começaram a caminhar lado a lado na trilha do parque. O sol de outono era quente e as folhas estavam tingidas de cores vibrantes. As folhas caíam a cada rajada de vento. Dona Ana, como tem passado ultimamente? Ah, sempre a mesma coisa. Cuidando da casa, cozinhando. Aquele Roberto, ele te trata bem? Diante da pergunta de João, fiquei sem palavras por um momento. Não sabia o que responder. Dizer que ele me tratava bem parecia uma mentira, e dizer que não me tratava bem parecia que eu estava falando mal do meu marido. A gente se vira. Se vira? João olhou para mim. Seu olhar era peculiar. Era como se ele pudesse ver o que estava em minha mente. Eu também era assim quando minha esposa estava viva. Achava que a gente se virava, mas depois percebi que não era bem assim. A gente era indiferente um ao outro. Eu não consegui responder. As palavras de João eram muito precisas. Depois que minha esposa se foi, me arrependi muito. Por que não a tratei melhor? Por que não a observei mais de perto? Só então percebi que a gente deve cuidar bem de quem está ao nosso lado. A voz de João tremeu um pouco. A sinceridade de um homem que perdeu a esposa cedo era palpável. Por isso, Dona Ana, eu queria te dizer. Porque uma pessoa tão calorosa como a senhora parecia solitária, solidária. Meu coração apertou com essa palavra. Eu parecia assim? Eu caminhei com a cabeça baixa. Senti que ia chorar. Eu pareço solitária? Sim. Ontem, eu percebi isso. Roberto não olhava para a senhora. Foi uma observação direta. Mas era a verdade. Roberto não olhava para mim. Há 5 anos, sem que eu percebesse, uma lágrima caiu. João parou de andar. Dona Ana, a senhora está bem? Ah, não. Estou bem. Limpei as lágrimas com as costas da mão. Fiquei com vergonha. Como pude chorar na frente do amigo do meu marido? Naquele momento, João estendeu a mão com cuidado. Ele segurou levemente as costas da minha mão. Pode chorar. Não se contenha. A mão dele era quente. Era o calor humano que eu não sentia há muito tempo. Algo que eu não conseguia sentir do meu marido. Eu deveria ter retirado a mão, pensei. Isso não está certo, mas meu corpo não me obedecia. A mão de João envolveu a minha. Era uma mão grande e forte. Meu coração batia loucamente. Isso não está certo. Ele é amigo do meu marido. Os alarmes soavam na minha cabeça, mas eu não conseguia soltar a mão. Dona Ana, João me chamou em voz baixa. Eu levantei a cabeça e olhei para ele. O sol estava se pondo e a luz do crepúsculo banhava seu rosto. Na verdade, João parou de falar. Fiquei tensa, curiosa para saber o que ele diria. Prendi a respiração e esperei. Não, por hoje é só. Eu te levo para casa. João soltou minha mão.
Senti uma estranha pontada de decepção. Senti que poderia ter ouvido mais alguma coisa. Eu me odiava por pensar assim. Os dois saíram do parque e caminharam em direção à minha casa. Dona Ana, obrigado por hoje. Eu que agradeço. Foi bom caminhar depois de muito tempo. Eu tentei sorrir sem jeito e me despedir. Naquele momento, João deu um passo à frente. De repente, a distância entre nós diminuiu. Dona Ana. João me abraçou. Por um instante, senti como se minha respiração parasse. Senti seus ombros largos, seu peito firme e seu calor. Há quanto tempo eu não era abraçada por um homem? Meu coração parecia que ia explodir. Isso não está certo. Ele é amigo do meu marido. Minha mente gritava, mas meu corpo não se movia. Pelo contrário, sem que eu percebesse, coloquei as mãos nas costas dele. Ouvi o batimento cardíaco de João. Ele também estava tremendo. O abraço foi breve. João foi o primeiro a se afastar, dando um passo para trás. Me desculpe. Fui desrespeitoso. Ah, não, tudo bem. Meu rosto ficou vermelho. Não sabia o que dizer. João olhou para mim e disse: Dona Ana, tenho algo a dizer amanhã à noite. Se a senhora tiver um tempo, posso te ligar? Algo a dizer? O que ele queria dizer? Senti-me tensa, mas estranhamente esperançosa. Eu acenei com a cabeça. Sim, tudo bem. João sorriu e se virou. Eu fiquei parada ali por um longo tempo, observando suas costas se afastarem. Meu coração ainda batia forte. Quando entrei em casa, Roberto estava assistindo TV. Ele não perguntou onde eu tinha ido. Fui para o quarto e me sentei na cama. Ainda sentia o calor de João. Isso não está certo. Isso não pode ser. Eu sabia que era um sentimento perigoso, mas não conseguia parar. Eu estava com muita sede há muito tempo. Aquele desejo de ser tratada como mulher por alguém. Naquela noite não consegui dormir. As palavras de João, seu toque, seu calor, não paravam de vir à mente, e eu ansiava pelo dia seguinte. O que João diria? Este foi o começo de algo que viraria minha vida de cabeça para baixo. No dia seguinte, João me ligou. Dona Ana, podemos nos encontrar um pouco hoje à noite? Tenho algo a dizer. Meu coração disparou. Lembrei-me do abraço da noite anterior. O que ele queria dizer? Com as mãos tremendo, enviei uma mensagem. Sim, tudo bem. Venha para minha casa hoje à noite. Depois de enviar, me arrependi. Vir para minha casa, com meu marido em casa, mas pedir para nos encontrarmos em outro lugar seria ainda mais estranho. Comecei a preparar o jantar com a mente confusa. Às 19 horas, a campainha tocou. Roberto abriu a porta. Ah, João chegou. Sim. Eu estava por perto e passei. Já comeu? Ainda não. Vamos comer juntos. Roberto recebeu João sem nenhuma suspeita. Eu preparei a mesa na cozinha, aliviada. As 3 pessoas sentaram-se à mesa e jantaram. Foi um jantar comum. Mas cada vez que eu encontrava os olhos de João, meu coração disparava. Depois do jantar, Roberto se levantou. Vou fumar um cigarro. João, fique à vontade. Roberto saiu para a varanda. Apenas eu e João ficamos na sala. De repente, o ar ficou pesado. João abriu a boca com cuidado. Dona Ana. Sim. Ontem eu fui muito desrespeitoso, não fui? Sinto muito. Não. Tudo bem. Eu acenei com as mãos e respondi, mas a expressão de João era séria. Seus olhos mostravam que ele tinha algo mais a dizer. Dona Ana, na verdade, eu. João respirou fundo e continuou. Eu gosto da senhora há muito tempo. Meu cérebro ficou em branco. O quê? O senhor gosta de mim? Eu olhei para João, atordoada. Desde que Roberto e eu éramos namorados. Quando vi a senhora pela primeira vez, meu coração disparou. Mas a senhora era a esposa do meu amigo, então eu me contive. Eu me contive por 30 anos. A voz de João tremeu. Era sincero. Eu fiquei sem palavras. Mas ultimamente, a senhora parece tão solitária. Sinto que Roberto não está cuidando bem da senhora. E então, eu não consegui mais me conter. João, o que o senhor está dizendo? Eu acenei as mãos confusa. Não podemos fazer isso. Meu marido estava na varanda. Eu sei que não podemos fazer isso. Mas eu não queria mais esconder meus sentimentos. Não importa o que a senhora pense, eu queria dizer. Naquele momento, a porta da varanda se abriu. Roberto entrou. Fiquei assustada e ajeitei minha postura.
Roberto olhou em volta da sala e perguntou: do que estavam falando? Ah, nada. Eu respondi apressadamente, mas minha voz tremeu. Roberto olhou para mim por um instante. Parecia que ele havia percebido algo, ou talvez não. João se levantou. Eu preciso ir. Está tarde. Ok, vá com cuidado. Roberto o cumprimentou sem dizer mais nada. João olhou para mim uma última vez ao sair pela porta. Aquele olhar permaneceu por um longo tempo. A porta se fechou e a casa ficou silenciosa. Eu lavei a louça, tentando acalmar minha mente. Mas a confissão de João não parava de ecoar na minha cabeça. Eu gosto da senhora há muito tempo. Eu me contive por 30 anos. 30 anos. Ele gostava de mim por tanto tempo? A noite avançou e eu fui para o quarto com Roberto. Sentei-me na cama e hesitei por um longo tempo. Devo contar ou não? Senti que seria mais difícil se eu continuasse escondendo. Amor. Roberto respondeu de forma indiferente, olhando para o celular. Respirei fundo e comecei a falar. João me confessou. De repente, a mão de Roberto parou. Ele virou a cabeça lentamente e olhou para mim. Não consegui ler sua expressão. O quê? Hoje à noite, enquanto você saiu para fumar um cigarro, ele disse que gosta de mim há muito tempo. Um silêncio pairou. Esperei a reação de Roberto. Ele ficaria com raiva? Chocado? Ou ligaria para João imediatamente? Mas a reação de Roberto foi diferente do que eu esperava. Ah, foi só isso? Eu perguntei, confusa. Ah, é só isso? O amigo do seu marido confessou para a sua esposa. E é só isso? Roberto suspirou. E então, abriu a boca lentamente. Saia com João. Eu não acreditei no que eu vi. O que você disse? Eu disse para você sair com João. Eu estou bem. Não consegui acreditar. Meu marido estava me dizendo para sair com outro homem? Amor, o que você está falando? Você está louco? Você ainda é jovem. Roberto olhou para mim. Seu olhar era estranho. Havia uma emoção indescritível. Seja tristeza ou resignação. Eu não posso te dar o que você precisa. Eu tenho sido assim por 5 anos. Mesmo que você queira, eu não posso. Sua voz baixou. Eu olhei para meu marido atordoada. O que você quer dizer? Não pode? É isso. Eu não sou mais. Roberto baixou a cabeça. Seus ombros estavam caídos. Meu marido de 63 anos de repente parecia velho. Você ainda é mulher. Não quero ver você definhar por minha causa. João é melhor, porque ele é um cara confiável. Fiquei furiosa. A tristeza também me invadiu. Isso é algo que um marido deveria dizer? Entregar sua esposa ao amigo? O que você pensa de mim? Me desculpe. Roberto disse apenas isso e virou o corpo. Ele me deu as costas e puxou o cobertor. A conversa terminou ali. Fiquei sentada atordoada por um longo tempo. Raiva, tristeza e choque se misturaram e eu não sabia o que sentir. Meu marido me permitindo ficar com outro homem? Isso é loucura? Mas estranhamente, outro sentimento surgiu no fundo do meu coração. Era uma sensação de libertação. Meu marido permitiu. Eu podia encontrar João. Quando pensei nisso, a culpa diminuiu um pouco. Claro, isso é errado. Eu sei. Mas depois de 5 anos sem viver como mulher, senti como se finalmente pudesse respirar. Enterrei o rosto no travesseiro e chorei por um longo tempo. Eu não sabia se estava chorando de raiva, tristeza ou alívio. Ao meu lado, Roberto começou a roncar. Ele está dormindo como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, não consegui dormir. As palavras de Roberto ecoavam na minha cabeça. Saia com João. Eu estou bem. Essa frase se repetia. Só consegui pregar os olhos de madrugada. E na manhã seguinte, peguei meu celular. Liguei para João. O telefone tocou 2 vezes e João atendeu. Dona Ana? João, sou eu. Você tem tempo hoje? Um breve silêncio se seguiu. João perguntou com cuidado. Aconteceu alguma coisa? Quero conversar pessoalmente. Onde podemos nos encontrar? Quer vir à minha casa? Podemos conversar em particular. A casa de João. Um lugar onde só nós 2 estaríamos. Eu sabia o que aconteceria se eu fosse lá. Mas sem que eu percebesse, a resposta saiu. Sim. Por favor, envie o endereço. Depois de desligar o telefone, minhas mãos tremiam. O que eu estou prestes a fazer? Ir à casa do amigo do meu marido?
mas lembrei-me das palavras de Roberto na noite anterior. Saia com João. Eu estou bem. Meu marido permitiu. Eu me convenci e saí de casa. A casa de João ficava a 20 minutos de ônibus do meu bairro. Era um apartamento no segundo andar. Toquei a campainha e João abriu a porta. Ele estava vestindo roupas confortáveis, mas seus ombros pareciam largos. Chegou? Por favor, entre. A casa era limpa. Para um homem que morava sozinho, estava bem organizada. Sentamos lado a lado no sofá da sala. João me trouxe chá. Dona Ana, aconteceu alguma coisa? Sua voz estava estranha. Coloquei a xícara de chá no chão e comecei a falar. Ontem à noite, eu contei ao meu marido sobre a sua confissão. O rosto de João ficou sério. Entendi. O que Roberto disse. Ele disse para eu te encontrar. Ele disse que eu poderia sair com o senhor. João ficou surpreso. Eu também ainda não conseguia acreditar. Roberto disse isso? Ele disse isso? Sim. Ele disse que não podia me dar o que eu precisava e que o senhor era melhor. Enquanto eu falava, as lágrimas escorreram. Fiquei triste. Senti como se meu marido tivesse me abandonado. João me ofereceu um lenço de papel e perguntou com cuidado. Dona Ana, a senhora está bem? Não estou bem. Não estou nem um pouco bem. Limpei as lágrimas e disse, 5 anos. Há 5 anos meu marido não me trata como mulher. Não segura minha mão. Não olha para mim. Eu também sou mulher. Ainda sou uma mulher viva. Comecei a chorar. Tudo o que eu havia contido, de repente, explodiu. João colocou a mão no meu ombro. Dona Ana, eu ainda não estou velha, não sou? Por que ele não olha para mim? Por quê? Eu chorei incontrolavelmente. João me abraçou. Enterrei o rosto em seu peito largo. Era quente. Era o calor humano que eu não sentia há muito tempo. Dona Ana, não chore. Eu te vejo. Eu sei o quanto a senhora é linda. João acariciou minhas costas e disse. Eu levantei a cabeça e olhei para ele. Nossos olhos se encontraram. Estávamos perto. Tão perto que eu podia sentir sua respiração. João, Dona Ana, eu sou sincero. Eu me contive por 30 anos. Não consigo mais me conter. João segurou meu rosto com as 2 mãos. Suas mãos eram grandes e quentes. Meu coração batia loucamente. Isso não está certo. Mas eu não conseguia parar. Eu também. Sem que eu percebesse, as palavras saíram. Os olhos de João vacilaram. E então, ele lentamente aproximou o rosto. Nossos lábios se tocaram. Foi o primeiro beijo em 5 anos. Ou talvez até mais. Roberto nem sequer me beijava. Os lábios de João eram suaves. Fechei os olhos e me perdi na sensação. O beijo se aprofundou. As mãos de João envolveram minha cintura. Eu também o abracei pelo pescoço. Fiquei sem fôlego. Senti o corpo firme de João por cima das roupas. Era inacreditável que ele tivesse 62 anos. Ele disse que se exercitava todos os dias, e realmente era forte. Dona Ana. João respirou fundo e perguntou. Posso ir mais longe? Eu respondi com a voz trêmula. Sim. João me pegou no colo. E então, foi para o quarto. Deitamos lado a lado na cama. João subiu em cima de mim. Meu coração parecia que ia explodir. Dona Ana, eu vou cuidar bem de você. Com essas palavras, nos tornamos completamente um só. Naquele momento, senti que meu corpo, que eu havia esquecido, voltava a viver. Os sentidos que estavam mortos por 5 anos despertaram. João era realmente incrível. Ele parecia não ter fim. Era inacreditável que ele tivesse 62 anos. Ele não se cansava. Uma vez terminado, ele começava de novo. E mesmo com a noite avançando, ele não parava. Eu sentia como se minha mente estivesse se perdendo. João é realmente incrível. Sem que eu percebesse, as palavras saíram. João sorriu e respondeu. Porque a senhora é linda. Não consigo parar. Fiquei sem fôlego. Senti como se minha mente estivesse se perdendo. Nunca imaginei que sentiria emoções assim novamente, nesta idade. Não conseguia contar quantas vezes estivemos juntos. Passamos a noite sentindo um ao outro. Só de madrugada João parou. Eu estava em seus braços, recuperando o fôlego. Eu estava exausta, mas estranhamente feliz. Sentia-me viva. Dona Ana, a senhora está bem? Sim, foi maravilhoso. Eu respondi honestamente. Estava envergonhada, mas não queria mentir. João beijou minha testa e disse, eu também. Os 30 anos de espera valeram a pena. A luz do amanhecer entrava pela janela.
Enterrei o rosto no peito de João. Ouvi o batimento cardíaco dele. Era um ritmo regular e estável. Ao lado dele, me senti em paz. Era um sentimento que eu nunca havia experimentado ao lado de Roberto. Mas, ao mesmo tempo, a culpa me invadiu. O que eu fiz? Passei a noite com o amigo do meu marido? Mesmo que meu marido tenha permitido, isso não está certo, não é? Eu me sentei. João perguntou com um olhar preocupado. Dona Ana, no que a senhora está pensando? Não. Só me pergunto se isso está certo. A senhora se arrepende? Arrepender? Pensei por um momento. Me arrepender? Para ser honesta, meu corpo não se arrependia. Porque foi tão bom, mas minha mente estava confusa. Não sei. Foi bom, mas também sinto culpa. João segurou minha mão. Dona Ana, eu sou sincero. Eu não quero que isso seja apenas uma noite. Eu realmente gosto da senhora. Com essas palavras, meu coração se aqueceu. Há quanto tempo eu não ouvia alguém dizer que gostava de mim com tanta sinceridade? Segurei a mão de João com força. Eu também. Eu também gosto de você, João. O amanhecer estava chegando. A madrugada passou e a manhã estava chegando. Eu precisava ir. Precisava ir para casa. Naquele momento, João me abraçou novamente. Dona Ana, vamos tomar café da manhã juntos. Eu não pude recusar. Naquela manhã, acordei na casa de João. O sol entrava pela janela. Ao meu lado, João estava me observando. Não sei há quanto tempo ele estava acordado. Dormiu bem? Sim. Dormi profundamente depois de muito tempo. Não era mentira. Ao lado de Roberto, eu sempre me revirava antes de dormir. Mas ao lado de João, me sentia em paz. Eu me espreguicei e tentei me levantar. Eu precisava ir para casa. Naquele momento, João segurou minha cintura. Dona Ana, fique um pouco mais. João, eu preciso ir para casa. Preciso comer o café da manhã. João me puxou. Nossos corpos se aproximaram novamente. Meu coração começou a bater forte. Lembrei-me da noite anterior. João, a gente fez isso a noite toda. Amanhã é diferente. João disse com um sorriso. Eu deveria ter recusado. Eu precisava ir para casa e meu marido estava esperando. Mas o toque de João era tão quente. Dona Ana, eu gosto tanto da senhora. Não consigo parar. Com essas palavras eu desmoronei. Sentimos um ao outro novamente. Enquanto o sol da manhã inundava o quarto, nos tornamos um só novamente. João realmente parecia não ter fim. Ele não se cansava, mesmo tendo passado a noite juntos. É inacreditável que ele tenha 62 anos. João é realmente incrível. Como ele consegue? Porque a senhora é linda. Ver a senhora me dá energia. Eu estava sem fôlego. Meu corpo estava em chamas. Sentir essas emoções nesta idade. Senti que meu corpo, que eu havia esquecido, havia revivido completamente. Depois de um longo tempo, saímos da cama. João preparou o café da manhã para mim. Ovos fritos e torradas. Era uma refeição simples, mas quente. Eu não sabia que sentar e comer juntos poderia ser tão feliz. Dona Ana, podemos nos encontrar novamente hoje à noite? Hoje à noite vai ser difícil. Meu marido estará em casa. Então amanhã à tarde, me ligue quando Roberto sair. Eu acenei com a cabeça. Isso não está certo. Eu sabia, mas não conseguia parar. Quando voltei para casa, Roberto estava assistindo TV na sala. Ele não perguntou onde eu tinha ido. Fui para o quarto e tomei banho. Meu reflexo no espelho parecia diferente. Meu rosto estava radiante. Assim, uma semana se passou. Eu me encontrei com João novamente. Foi no dia em que Roberto saiu para um encontro de ex-alunos. Liguei para João e ele chegou em frente à minha casa em 30 minutos. Dona Ana, senti sua falta. Eu também. Assim que a porta da frente se fechou, João me abraçou. Sentamos no sofá da sala, mas não ficamos lá por muito tempo. Logo fomos para o quarto. João, não podemos fazer isso aqui. Por que não? Roberto não está aqui. Mas esta é a nossa casa. Eu hesitei. Era a cama que eu compartilhava com meu marido. Mas o toque de João me fez parar de pensar. Estava quente. Fiquei sem fôlego. Eu não conseguia afastar João. Dona Ana, eu não consigo parar hoje também. Eu também. Nós nos tornamos um só novamente. Era de dia, mas a cortina fechada deixava o quarto escuro. Lá fora, ouvia-se o som de carros passando e crianças brincando.
Em um dia normal, eu estava na cama com o amigo do meu marido. Senti culpa, mas não conseguia parar. João parecia não ter fim novamente. Ele não se contentava com uma vez, 2, 3 vezes. Eu estava exausta, mas não recusei. Não, eu não queria recusar. Dona Ana, eu quero te ver todos os dias. Eu também. Eu penso em você o tempo todo. Nós nos abraçamos e deitamos. Eu precisava mandar João embora antes que Roberto voltasse, mas eu queria ficar assim por mais um pouco. Assim, 2 semanas se passaram. Eu mudei completamente. De manhã, eu me maquiava, escolhia roupas bonitas. Cada dia era emocionante, pensando em me encontrar com João. Roberto ainda não olhava para mim, mas agora não importava. Havia alguém que me olhava. Mas assim como a felicidade, a culpa também cresceu. Quando me deitava ao lado de Roberto à noite, sentia-me pesada. Ele não sabe o que eu fiz durante o dia, ou talvez ele soubesse, mas fingia não saber. Mesmo que meu marido tivesse permitido, eu estava enganando meu marido, não estava? Uma noite, minha filha, Cecília, me ligou. Mãe, eu vou para casa neste fim de semana. Ok, aconteceu alguma coisa? Não, só sinto sua falta. Sua voz parece diferente toda vez que conversamos. Meu coração afundou. Diferente? O que tem de diferente? É a mesma coisa. Não. Parece mais alegre. Aconteceu alguma coisa boa? Não, nada. Desliguei o telefone e minhas mãos tremiam. Será que Cecília havia percebido? Minha filha sempre foi muito perspicaz desde criança. Ela sabia como eu me sentia apenas olhando para minha expressão. Liguei para João. João, não poderemos nos encontrar neste fim de semana. Minha filha está vindo para casa. Entendi. Ok, te ligo na próxima semana. Desliguei o telefone e suspirei. Eu não podia deixar minha filha descobrir. De jeito nenhum. Eu me recompus. Mas a premonição perturbadora não desapareceu facilmente. À medida que o fim de semana se aproximava, fiquei tensa. E se Cecília perceber, tenho que controlar minha expressão. Eu me acalmei e esperei pelo fim de semana. Mas havia um problema ainda maior. Eu sentia falta de João mesmo que não o visse por apenas 2 dias. Eu queria ouvir sua voz, segurar sua mão, abraçá-lo. Não sei se isso era amor ou apenas desejo. Mas uma coisa era certa. Eu não conseguia mais parar. No sábado de manhã, Cecília chegou em casa. A porta da frente se abriu e um rosto sorridente apareceu. Mãe, cheguei. Oi, querida. Entre. Eu abracei minha filha. Cecília me olhou e arregalou os olhos. Mãe, o que aconteceu? Seu rosto está realmente diferente. Meu coração afundou. Tentei sorrir e respondi. Diferente? O que tem de diferente? Acho que é porque estou dormindo bem ultimamente. Não. É realmente diferente. Sua maquiagem está diferente e você está vestindo roupas bonitas. Mãe, aconteceu alguma coisa boa, não foi? Cecília me olhou fixamente. Eu desviei o olhar e fui para a cozinha. Com fome? Vou preparar o almoço. Durante o almoço, Cecília continuou me observando. Ela fez muitas perguntas. O que eu estava fazendo ultimamente, se eu encontrava meus amigos com frequência, como era meu relacionamento com meu pai, eu respondi vagamente. Roberto estava apenas assistindo TV na sala. Ele não disse muitas palavras, mesmo com a filha em casa. Cecília suspirou e disse: Pai continua o mesmo. Ele não fala uma palavra com a mãe. Ele sempre foi assim. Não se preocupe. Eu estou bem. Mas você se sente sozinha, não é? Eu não consegui responder. Sozinha? Eu me sentia sozinha antes. Mas agora é diferente, porque há alguém que me vê. Claro, eu não podia dizer isso. À tarde, Cecília disse que ia tirar uma soneca no quarto. Eu estava lavando a louça na sala. Naquele momento, meu celular tocou. Era João. Dona Ana, senti sua falta. Está tendo um bom fim de semana? Eu respondi em voz baixa. Sim. Minha filha está aqui. Não posso atender o telefone. Entendi. Ok. Te vejo na segunda-feira. Eu te amo. Desliguei o telefone e o coloquei na mesa. Naquele momento, ouvi um som atrás de mim. Mãe, com quem você estava falando? Meu coração parou. Virei-me e vi Cecília parada ali. Ela disse que não conseguia dormir e saiu para beber água. Ah, só uma amiga do centro cultural. Mas por que você falou tão baixo?
Suspeito. Cecília se aproximou da mesa. Tentei pegar meu celular, mas Cecília foi mais rápida. Mãe, me deixe ver seu celular. Por quê? Não tem nada para ver. Então me mostre. Se não tem nada a esconder, pode me mostrar. Fiquei assustada e agarrei meu celular. Os olhos de Cecília ficaram afiados. Mãe, o que é isso? Por que você está assim? Não é nada. É apenas meu telefone. Então eu o estou segurando. Mãe! Cecília arrancou o celular da minha mão. Tentei impedi-la, mas era tarde demais. Cecília olhou para a tela. Havia uma notificação do Cacau Talk. João, eu te amo. Dona Ana. Te vejo na segunda-feira. O rosto de Cecília ficou pálido. Mãe, o que é isso? Fiquei sem palavras. Minha mente ficou em branco. João? Esse é o amigo do pai, o tio João? Eu te amo? O que é isso? A voz de Cecília tremeu. Eu estendi as mãos e disse: Cecília, não é isso. O que não é isso? Mãe, você está traindo o pai com o amigo dele? Com essas palavras, meu coração parecia que ia se partir. Traição? Sim, era traição. Eu traí meu marido com o amigo dele. Cecília, ouça. É complicado. O que é complicado? Você está dizendo que você e o amigo do pai estão juntos, não é? Como você pôde fazer isso? Lágrimas escorreram dos olhos de Cecília. Eu também chorei. Me desculpe. Me desculpe, Cecília. Me desculpe. Se você sente muito, é o fim? Como você pôde fazer isso com o pai? Vocês viveram juntos por 30 anos. Meus joelhos cederam e eu caí no chão. Cecília chorou e gritou. Eu nunca pensei que a mãe faria isso. Estou tão desapontada. Naquele momento, Roberto se levantou da sala e se aproximou. Ele perguntou o que havia acontecido. Cecília olhou para o pai e disse: Pai, a mãe traiu você com o tio João. Roberto parou. Eu levantei a cabeça e olhei para meu marido. A expressão de Roberto era complexa. Mas não era a raiva que eu esperava. Cecília. Roberto abriu a boca lentamente. Não culpe a mãe. Eu permiti. Cecília fez uma expressão de descrença. O quê? O pai permitiu? O que isso significa? Roberto se sentou no sofá. Ele suspirou profundamente e continuou. Sente-se, Cecília. O pai vai te contar. Cecília se sentou no sofá, e eu também me sentei ao lado dela. Roberto abriu a boca lentamente. 5 anos atrás, o pai fez uma cirurgia. Cirurgia? Que cirurgia? Cirurgia de próstata. Depois disso, o pai não conseguiu mais ser homem. Fiquei surpresa. Foi exatamente há 5 anos que nosso relacionamento conjugal havia terminado. Roberto continuou. Eu não podia contar à sua mãe. Eu tinha vergonha. Meu orgulho como homem não permitia. Pai, eu olhei para meu marido. Os olhos de Roberto estavam vermelhos. Você sabe o quanto sua mãe sofreu por 5 anos. Mesmo quando ela se aproximava de mim, eu a evitava e não olhava para ela. Sinto muito, mas eu não conseguia falar. Roberto olhou para mim. Amor, me desculpe. Eu deveria ter contado antes. As lágrimas escorreram. Então foi por isso? Você me evitou por 5 anos, não olhou para mim, tudo tinha uma razão? Por quê? Por que você não disse? Eu achei que o problema era eu. Eu achei que não era mais uma mulher. Me desculpe. Sinto muito mesmo. Roberto baixou a cabeça. Cecília, ainda em choque, perguntou. Então o pai enviou a mãe para o tio João? Sim. Sua mãe ainda é jovem. Eu não queria vê-la definhar por minha causa. João é meu amigo há 40 anos. Então eu podia confiar nele. Roberto olhou para mim novamente. Na verdade, tem mais uma coisa. O quê? Quando eu era jovem, eu te traí. Meu coração parou. Eu sabia. O que havia acontecido há 30 anos com Roberto e uma colega de trabalho. Eu sabia, mas fingi não saber. Para proteger a família. Você sabia, não sabia? Eu errei naquela época. E ainda não paguei essa dívida. A voz de Roberto tremeu. Por isso eu te enviei para João. Porque João poderia te dar o que eu não podia. Essa é a minha maneira de pagar a dívida. Eu comecei a chorar. Chorei em voz alta. Tudo o que havia sido guardado em meu coração por 30 anos explodiu de uma vez. Bobo! Bobo! Por que você não disse antes? Eu me aproximei de Roberto e o abracei. Roberto também me abraçou. Era o abraço do meu marido depois de 5 anos. Me desculpe, amor.
me desculpe. Eu também sinto muito. Eu também. Nos abraçamos e choramos por um longo tempo. Cecília também chorava ao nosso lado. Pai, mãe, vocês dois são bobos. Que bobos! Cecília nos abraçou. Nossa nova família se abraçou e chorou na sala. Era o momento em que um segredo guardado por 30 anos era revelado. Depois de um longo tempo, secamos as lágrimas e nos sentamos um de frente para o outro. Cecília perguntou: Então, o que vocês vão fazer agora? Eu não consegui responder. Pensei em João. Embora eu soubesse a sinceridade do meu marido, o tempo que passei com João também não foi uma mentira. Roberto segurou minha mão. Amor, decida você. Eu só quero que você seja feliz. Meu coração se apertou com essas palavras. Naquela noite, não consegui dormir. A sinceridade do meu marido, o amor de João, os dois se misturavam na minha cabeça. Eu decidi. Eu iria me encontrar com João amanhã. Na tarde seguinte, liguei para João. João, podemos nos encontrar hoje? Tenho algo a dizer. Sim. Onde nos encontramos? Vamos nos encontrar no Hotel Del Mar. Eu reservo. Desliguei o telefone e reservei o hotel. Apenas disse ao meu marido que eu ia sair. Roberto acenou com a cabeça. Ele não perguntou mais nada. Cheguei no quarto do hotel e João já estava lá. Ele sorriu calorosamente quando me viu. Dona Ana, senti sua falta. Eu também. Sentei-me no sofá e comecei a falar. João, ontem eu soube de tudo do meu marido. O quê? Sobre a cirurgia que ele fez há 5 anos. Por isso ele fez aquilo comigo. A expressão de João ficou séria. Roberto contou. Então, você sabia, João, não sabia? Sim. Ele me contou antes da cirurgia. Ele me pediu para não contar a ninguém. Então eu mantive segredo. Eu suspirei. Tudo estava conectado. A permissão do meu marido para João, a aproximação de João comigo. Então você veio até mim por causa do pedido de Roberto? Não. João segurou minha mão. Eu realmente gosto da senhora. Não é por causa de Roberto. Eu gosto da senhora há 30 anos. Isso não é mentira. Os olhos de João eram sérios. Eu olhei para seus olhos. Era sincero. João, Dona Ana, eu aceitarei qualquer decisão que a senhora tomar. Se a senhora quiser voltar para Roberto, pode voltar. Mas meus sentimentos não mudarão. Meu coração estava confuso. Eu sabia a sinceridade do meu marido. Eu entendia o quanto ele deve ter sofrido, o quanto ele deve ter se sentido envergonhado por 5 anos. Mas o tempo que passei com João também não foi uma mentira. Eu estava realmente feliz. João, eu não posso deixar meu marido. Eu sei, nós passamos 32 anos juntos. Não posso jogar fora tantos anos. Eu sei, Dona Ana. João sorriu tristemente. Meu coração doeu. Eu deveria mandá-lo embora completamente? A ideia me fez chorar. Mas, e continuei, eu também não quero te mandar embora completamente, João. João olhou para mim. Eu disse honestamente, eu sei que sou egoísta. Tenho meu marido, mas também quero você, João. Sou uma mulher má, não sou? Não, não. Dona Ana, podemos nos encontrar às vezes? Mesmo que não seja com frequência, apenas às vezes? Os olhos de João vacilaram. Ele segurou minha mão com força e respondeu: Eu farei o que a senhora quiser. Se eu puder te ver às vezes, serei feliz. Eu abracei João. João também me abraçou. Era quente. Eu não queria perder completamente esse calor. João. Sim. Hoje pode ser a última vez, ou não. Mas tudo bem. Tudo bem. O tempo que passamos juntos é sempre precioso. João segurou meu rosto com as 2 mãos. Nossos lábios se aproximaram. Fechei os olhos. Naquela tarde, nos tornamos um só novamente. Pensar que poderia ser a última vez nos deixou ainda mais apaixonados. João, como sempre, parecia não ter fim. Mas desta vez a sensação era diferente. Havia uma urgência. Eu também sentia o mesmo. O desejo de nos segurar um ao outro se espalhava por todo o nosso corpo. Dona Ana, eu te amo. Eu também. João estava sem fôlego. Meu corpo estava em chamas. Era um sentimento diferente daquela vez em que passamos a noite juntos. Era um momento que poderia ser uma despedida ou um novo começo. Eu senti aquele momento completamente. Muito tempo depois, estávamos deitados lado a lado na cama. A luz do crepúsculo entrava pela janela. João segurou minha mão e disse:
Dona Ana, obrigado por ter vindo até mim. Eu também agradeço por ter me visto. Eu me levantei e vesti minhas roupas. Eu precisava ir para casa. Meu marido estava esperando. João, eu preciso ir. Ok, vá com cuidado. João me acompanhou até a porta. Na porta eu me virei. Eu te ligo na próxima vez. Estarei esperando. João sorriu. Eu também sorri. E então, saí. Quando voltei para casa, o sol já havia se posto. Abri a porta da frente e Roberto estava sentado na sala. Ele estava assistindo TV e, quando me viu, virou a cabeça. Chegou? Sim. Eu tirei os sapatos e entrei na sala. Sentei-me ao lado de Roberto. Por um tempo, olhamos para a TV em silêncio. Roberto foi o primeiro a abrir a boca. Foi divertido? Sim. Encontrou João? Sim. Roberto acenou com a cabeça. Ele não perguntou mais nada. Eu comecei a falar com cuidado. Amor. Me desculpe. E obrigado. Roberto olhou para mim. As lágrimas escorreram. Você deve ter sofrido sozinho por 5 anos, não é? Sem poder me contar. O quanto deve ter sido difícil. Me desculpe por não ter percebido. Eu é que sinto muito. Eu não te dei nada, não foi? Roberto segurou minha mão. Foi a primeira vez em 5 anos que meu marido segurou minha mão por iniciativa própria. Era quente. Era um calor diferente do de João. Era a mão de alguém com quem eu estava há 32 anos. Amor, eu vou ficar ao seu lado. Não importa o que aconteça, eu também. Eu também vou ficar ao seu lado. Eu me encostei em Roberto. Roberto me abraçou pelos ombros. Era o abraço do meu marido que eu não sentia há muito tempo. Não houve intimidade, mas senti que era um casal de verdade. Amor, obrigado por me deixar ir e por me segurar novamente. Em vez de responder, Roberto me abraçou ainda mais forte. Assim, 1 mês se passou. Nosso casamento mudou. Aumentamos as conversas. Começamos a caminhar juntos pela manhã. Houve dias em que caminhamos de mãos dadas. Roberto começou a falar mais por iniciativa própria. Amor, o tempo está bom hoje. Sim. Quer sair juntos? Sim. Eu não sabia há quanto tempo não conversávamos assim. Estávamos juntos há 32 anos, mas agora parecia que havíamos nos tornado um casal de verdade. Às vezes eu saía. Roberto não perguntava. Onde eu ia, quem eu encontrava. Eu também não dizia nada, porque nós dois sabíamos. Eu me encontrava com João às vezes. 1 ou 2 vezes por mês. Não era tão frequente quanto antes, mas João ainda me recebia com um sorriso. Dona Ana, senti sua falta. Eu também. Não sei se isso está certo. Sei que é errado encontrar outro homem enquanto se tem um marido. Mas nós 3 estávamos felizes. Ninguém se machucou. Um dia, minha filha, Cecília, veio para casa novamente. Mãe, pai, vocês parecem felizes ultimamente. Sim. Onde? Vocês 2 estão caminhando juntos e conversando muito. É completamente diferente de antes. Cecília disse com um sorriso. Eu olhei para Roberto. Roberto também olhou para mim. Nós nos olhamos e rimos. Sim, estamos um pouco diferentes ultimamente. É como uma segunda lua de mel, embora tardia. Roberto disse brincando. Cecília caiu na gargalhada. Nossa, o pai está até brincando. Ele mudou muito mesmo. Depois do jantar, quando Cecília voltou para casa, eu e Roberto sentamos lado a lado no sofá. Enquanto assistíamos TV, Roberto segurou minha mão. Amor. Obrigado por estar ao meu lado. Eu é que me sinto mais confortável ao seu lado. Eu me encostei em Roberto. A luz da lua entrava pela janela. Naquele momento, meu celular tocou. Era João. Você tem tempo na próxima semana? Eu olhei discretamente para Roberto. Roberto estava assistindo TV sem dizer nada. Eu enviei uma mensagem silenciosamente. Sim, te ligo. Deixei o celular de lado e Roberto disse: João, né? Sim, ok. Foi só isso. Roberto não perguntou mais nada. Eu também não disse mais nada. Essa era a nova forma do nosso casamento. O outono estava avançando. Pude ver as folhas de outono caindo pela janela. Segurei a mão de Roberto com força. Roberto também apertou minha mão. Aos 58 anos eu aprendi.
O amor não tem uma forma definida. Não existe uma escolha perfeita. Mas quando há compreensão e respeito mútuo, qualquer forma se torna amor. Vocês, por acaso, estão vivendo uma rotina sem graça como eu? Sentem que seus maridos não as veem? Ou guardam um segredo que não podem contar? Eu quero dizer a vocês através desta história: não é tarde demais. Aos 58 anos, ainda se pode amar e ser feliz. O importante é conhecer a sinceridade um do outro. Se vocês apenas escondem, só restarão feridas. Nesta noite, segurem a mão da pessoa ao seu lado e perguntem. Aquela única palavra pode mudar tudo. Se gostaram desta história, por favor, assistam aos outros vídeos do meu canal. Curtir, se inscrever e ativar as notificações é gratuito. E se houve alguma cena que marcou vocês, por favor, compartilhem nos comentários. Uma palavra de vocês pode ser um profundo eco para outra pessoa.